Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadores de valor. E para que tudo ainda seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui e aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Está aqui do meu lado um cara que, apesar de ele estar embaixo d'água lá, hoje ele não vai falar da enchente. O meu verdadeiro, número 1. Saudações. Que só uma vez me trouxe um cacho de banana, nunca mais me trouxe nada daquela terra. Depois meter uma caixeira, laranja. Eu não sei mais, vou ter que pegar um barco e ter que ir lá buscar as coisas. Para vir tem que vir flutuando, Paulo. Como é que agora o negócio tá feio, colega? Então como é que eu vou trazer uma carga dessa? Tá tudo debaixo d'água, você quer que eu traga o quê? Você dá seu jeito, rapaz. Pois é, Paulo, uma satisfação estar aqui novamente, conteúdo da Amazônia. Saudação, professor Detone, e a todos de casa, porque faz tempo, hein? Faz horas que eu não venho mais aqui, mas é bom a gente regressar a essa casa. E, acima de tudo, nessa bancada que faz a diferença na comunicação, na consciência crítica. E, claro, com o apoio do Eudes aí, né, Eudes? Um forte abraço para você também. Isso aí, Paulo. Tá, beleza. Saúde, meu amigo, aqui. Hoje nós vamos falar com ele sobre clima, mudanças climáticas. Perfeito. Todo ano a gente faz um programa especial sobre isso e todo ano dá no mesmo. Piora. E agora estão dizendo que é mentira isso. Tem um pessoal aí dizendo que isso tudo é fantasia da esquerda, etc. e tal. Enfim... Amigo Iremar Ferreira, seja bem-vindo ao programa. O amigo Iremar é um ativista ambiental conhecido aqui na nossa região, parceiro do programa. É muito bom tê-lo aqui. Agradeço, Benito, pela parceria que faz com a Universidade Federal de Rondônia e permite, então, a minha presença aqui no Conteúdo Amazônia. Saudar o Eudes, que cuida da qualidade técnica do programa. Sobretudo, saudar a você, que nos honra com a sua audiência. Perfeito. Vou chamar a vinheta e já vamos começar a conversar. Por favor, Eudes, nossa vinheta. Vamos lá, Iremar. Você quer fazer um monte de abraço no começo do programa, manda agora, porque Rapaz, a outra vez ele claro, mandou. Tem dia que ele cantou aqui no programa. Não, aqui nós já aprontamos várias, né, Paulo? Mas é porque aqui é um espaço democrático, cultural, né, e democrático acima de tudo, diferente de muitos outros espaços, infelizmente, no nosso país. Mas então, como tem bastante gente que nos ouve, o povo cobra também, né? O que nos assiste, eles também pedem. Aí eu aviso, lembra da gente lá. Pois é, então um abraço para todos meus amigos e amigas de Nazaré, o povo aí do Expresso Barbosa, que a gente está sempre viajando juntos, e dos demais barcos aí, nas embarcações que, com muito cuidado, conduz o nosso povo por esse rio. Embora as autoridades parece que pouco se lixam para isso, né, para a segurança do nosso povo. Mas tem esses que se preocupam, assim como também os amigos que estão aí ao longo das nossas BRs, nossas rodovias pelo estado de Rondônia, e fora delas, né, porque quando esse programinha vai para o YouTube, muita gente nos assiste fora daqui. Então um abraço a todos vocês e fiquem ligados, porque na hoje verdade, vai ser muito bom, viu? Pela parabólica dá para pegar o mundo todo, tá? Dá para pegar muito longe. Tá, isso é, então... Lá em Nazaré tem um bocado de gente que assiste lá pela parabólica. Não, porque é só regular, mas eu não sei regular. Se eu soubesse, eu ensinava. Pois é, colega. Um abraço também, já que estamos falando com as comunidades ribeirinhas. Bora. Um abraço lá para Linha Maravilha, Opa. 1 e 2. Um abraço para vocês, estamos juntos. Tá, vocês estão felizes? Eu já chamei até a vinheta, eu chamei? Já. Já. A vinheta já. Tá. Então tá, vamos falar de coisas que aconteceram do começo do ano pra cá. Hoje a gente falou que a gente não vai falar de enchente porque ia ser redundante. Mudanças climáticas. Você trouxe até um vídeo bonito, extenso, é um filme, na verdade, um curta-metragem. É um documentário. Que nós vamos mostrar daqui a pouco, não é agora. Sim. O Brasil se desconvidou de sediar como é que é o nome daquele negócio lá?
COP, a Conferência das Partes, que trata sobre o clima, né? Tá, vamos falar um pouco da COP, o que a última falou, como foi a situação, e a questão dos indígenas também na representação, porque está tudo acontecendo tão rápido assim no Brasil, assim, o Brasil que eu conheci, que era um Brasil que buscava uma linguagem homogênea, de respeitar os diferentes, ele começa a desandar. Agora já estão querendo tirar a parte silvícola do indígena, né? Ele não, eu não sei mais, eu não sei o que esperar. Os indígenas vão ser arrochados com as terras deles, isso tu te prepara, isso vai acontecer, né? Ao mesmo tempo, o Brasil está começando a pensar em sair fora de tudo que é tratado de não agressão ambiental, e nós somos donos da Amazônia, todo assim, né? Mas, na verdade, acho que os donos são os Estados Unidos, que se eles quiserem, eles invadem, né, bombardeiam as nossas hidrelétricas e a gente fica lá pedindo amém. Né? Porque os caras têm armamento, nosso míssil mais longe atinge, acho que é 300 quilômetros, dentro do território nacional, enquanto os caras têm míssil balístico de cruzeiro. Então, nós somos os guardiões da Amazônia. Eu acho que o termo seria esse, né? A Amazônia, infelizmente, não é do Brasil, é do mundo. Ao mesmo tempo que, infelizmente, também dou graças a Deus, né? Porque tem gente que se preocupa mais com a Amazônia, né? E tem outros que são vivaldinos da Amazônia, que vem aqui para roubar na Amazônia. Mas, ao mesmo tempo, antes que... Até, olha só que situação. Eu prefiro que roube do que mate a Amazônia. Olha a situação. Mas, no caso, eles roubam e matam a Amazônia, né? Mas, assim, o desmatamento campeando... bota boi onde para todo Escândalos canto. na SEDAM. Isso aqui do estado para piorar, né? Aí, sei lá, virou a questão ambiental virou uma panaceia da loucura. Posso usar esse termo assim? Sim, é que panaceia é o remédio, né, para todos os males. Não, então, da loucura. E que tá um discurso de louco, agora estão falando aí que não tem, viu, Iremar? Para começar o papo, permite, Benito? Que não tem mudança climática, que tudo isso é mentira daqueles que não querem ver o país se desenvolvendo, como se você de casa não percebesse que a temperatura ano após ano está se elevando, batendo recordes, né? Como se você não percebesse que por causa disso uma série de transformações ambientais estão na nossa porta, enchentes, os ventos muito mais fortes que antes, isso para falar aqui das coisas que estão acontecendo na Amazônia, sem falar do resto. E aí, Iremar, é verdade mesmo? É mentira esse negócio de mudança climática? Pois é, essas provocações iniciais são importantes para a gente entrar num debate que deveria estar em todos os lares, e por isso que o conteúdo da Amazônia faz chegar até vocês essa oportunidade. E, claro, com certeza a gente espera que isso se multiplique aí na sua rua, onde você vive, na escola onde frequenta, enfim, leve para lá essas reflexões, porque só assim nós vamos, de fato, construir uma sociedade mais plura e com mais participação de fato e de direito. E eu, então, por meio do Instituto Madeira Viva, do qual eu faço parte, já há mais de 10 anos nessa caminhada, olhando, refletindo e junto com muita gente aqui, pensando esses problemas e também fazendo os enfrentamentos a esses desafios da nossa região, seja as hidrelétricas e principalmente agora as mudanças climáticas. Então, por meio do Instituto Madeira Viva, eu faço parte do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social, aí junto com o companheiro Ivo Poleto, a Clecir e vários outros companheiros de outras organizações pelo Brasil afora que o compõem. E o ponto central, então, do Fórum Mudança Climática e Justiça Social é olhar para esses processos, para olhar para as realidades das nossas comunidades, dos nossos povos, o que eles estão enfrentando. E por isso, então, a gente articula com essas organizações de movimentos sociais dessas regiões, esses olhares preocupados com essas situações. E aí, um ponto importante que vocês destacam, né? O que está... A gente pode, de fato, afirmar que as mudanças climáticas são reais? Oxe, estamos aí, você mesmo disse, nós estamos sentindo na pele o tempo todo, como diz o meu tio João Lobato lá em Nazaré. O sol parece que está mais perto da terra, porque está muito quente.
Imagina, ele que mora na comunidade de Nazaré, vive mais no meio da área florestal do que nós aqui na cidade. Imagina se ele lá está sentindo que a temperatura está, como diz o nossos irmãos da Bolívia, o acalentamento está forte, está muito forte esse calor, é porque algo está errado. E se algo está errado, é preciso fazer coisas. E por isso que nós temos aí a nível internacional, organizado pela Organização das Nações Unidas, um painel de investigadores que se chama IPCC, né, que é um painel de investigadores que atuam com essa missão, que aí pesquisadores de vários países, inclusive daqui da região nossa da Amazônia, um que participa muito desse painel, que é o professor Philip Fernside, do INPA, um colaborador de vários debates nossos aqui na região, um crítico a essa questão das hidrelétricas, e esse painel de inspeção, esse painel então de intergovernamental e interinstitucional aí de pesquisadores, nos alerta que o perigo está aí. 2030, se não for feito nada, nós vamos ter problemas seríssimos, e nós já estamos sentindo eles. Veja, esse ano na região da Califórnia, um primeiro momento, queimadas, né? Ou seja, incêndios monstruosos na região dos Estados Unidos, e eles estão sentindo na pele o que é as mudanças climáticas. Ao mesmo tempo vem um presidente maluco deles lá, né, o tal do Trump, e diz que não, esse negócio de mudanças climáticas é coisa inventada por pesquisadores para querer travar o nosso desenvolvimento. E ao mesmo tempo você olha também para a China, que é uma concorrente muito direta dos Estados Unidos. A China aumentou em 2017 27% de emissões. Ao invés de reduzir, ela aumentou. Aumentou por quê? Porque o processo de industrialização dela está forte, uma concorrência mundial e em vários setores, em várias áreas, e está aumentando com isso o processo também de emissões. E aí as pessoas, mas como é que funciona esse negócio de emissões? Veja, aqui nós temos uma caneca de vidro, mas se fosse uma que é menos complicado porque tem uma durabilidade maior, ou seja, precisa também de recursos naturais para você construir uma caneca dessa. Mas pense aquelas de plástico. Vira assim, vai me botar ditadura nunca mais. Ah, que bonito. Olha aí. Ditadura nunca mais. Agora imagine então você com um desse outro, de plástico, né? Olha, isso aqui é derivado de petróleo. Então, veja que nós temos dentro de nossas casas, né, o tempo todo, ou a maioria das casas, principalmente quando o povo gosta de fazer festa, e geralmente nós fazemos festa, ou o nosso povo brasileiro faz festa quase toda semana, então, principalmente, nem que seja, não estou falando de festa grande, estou falando de encontros, e geralmente se usa o copo descartável, e cada vez que a gente adquire um copo descartável para descartável, que seja descartável, nós estamos descartando também as potencialidades da terra, ou seja, nós estamos comprometendo a saúde da terra, porque isso aqui é derivado de petróleo. Cada vez que nós demandamos por mais descartáveis, mais a exploração de petróleo se aprofunda, no sentido de que ela cada vez mais vai entrando em colapso, ou ela em colapso em alguns países, porque alguns demandam o petróleo, como os Estados Unidos, e aí faz guerra em outros países para poder ter esse petróleo, ou vai e detona com a África, ou nós vamos cada vez mais produzindo isso aqui, então, complicando a saúde da terra a partir desses descartáveis que são descartados de qualquer forma e não se leva em conta o que isso provoca na natureza. Então, veja que ao mesmo tempo que essa industrialização favorece a geração de renda, de riquezas para esses países, esses superindustrializados aí, cada vez mais compromete a vida do planeta. Não é só melhor a economia deles, mas compromete a vida de todos nós. Então, isso é parte desse processo que está louco e que está destruindo. E aí, quando a gente se aproxima aqui da Amazônia, 2017 para 2018, entre o período de maio a junho, nós aumentamos em 23% o desmatamento na Amazônia. Significa que nós estamos comprometendo ainda mais a nossa região, porque nós estamos tirando cobertura florestal, que ajuda a sequestrar esses gases de chamado efeito estufa, esses que provocam a abertura de buracos na camada de proteção da terra, que às vezes as pessoas não conseguem entender isso. É como se fosse o nosso estômago. O nosso estômago tem uma proteção
quando você começa a consumir muitos alimentos que provocam chamadas, eu estou com azia, estou com gastrite, é porque está roendo a nossa proteção do estômago. E é assim na Terra. Esses gases vão corroendo a proteção da Terra e provocam maior incidência solar e logo a esse destempero todo. E é o que nós estamos sentindo na Amazônia, né? Com certeza. Iremar, se me permite um comentário sobre a tua bela fala. Pessoal, nos anos 70, por aí, começou a discussão mais forte sobre meio ambiente e tudo mais. Nos anos 90, tivemos aqui no Brasil a Rio 92, que já tinha assinalado uma série de perspectivas muito ruins para o planeta se nós não fizéssemos alguma coisa. Eu lembro que em 93 eu fui morar no Rio de Janeiro, logo depois da Rio 92 e tal, e essa era uma discussão forte. Um professor meu de geografia, Iremar, falava o seguinte: daqui a 20 anos vamos começar a ter problemas de água no Brasil. E o pessoal dizia, esse professor está louco. E ele falava assim, vocês vão lembrar de mim. E me lembro até hoje, professor, porque o senhor estava certo. Aí, nessa época, a sociedade mundial precisou começar a pensar o que faria. Só que preservar a natureza vai contra um monte de interesses econômicos. E então, nessa época, estas pessoas com grandes interesses econômicos em depredar a natureza, começaram a dizer, é mentira, isso aí é coisa desse pessoal de ONG, é coisa de países que querem tomar a Amazônia e etc e tal. Então, ficou uma versão de que, sim, haveriam problemas sérios e uma outra versão, isso nos anos 90, e uma outra versão dizendo que isso era mentira, ok? No início dos anos 2000, já ficou mais... Olha, estamos em 2019, quase 20 anos atrás, já ficou mais do que provado cientificamente que a ação humana altera negativamente a questão climática no nosso país. Está provado há quase 20 anos, e aí o Iremar falou do IPCC, é uma reunião de um monte de cientistas que já mostraram que isso é uma realidade, ok? E aí agora, Iremar, está voltando essa historinha de que tudo é uma invenção, tudo é uma invenção. Esses dias eu estava mexendo no YouTube e vi lá um cara falando, que camada de ozônio é tudo mentira, aumento da temperatura e etc. Pessoal, isso reflete interesses econômicos de pessoas que querem ganhar mais dinheiro com a depredação da natureza e, como bem disse o Iremar, isso é um problema para toda a comunidade humana e, sobretudo, para as próximas gerações. Nós precisamos ser responsáveis com relação a isso e não cair numa besteirinha dessa historinha de que questões climáticas são invenções de gente como Iremar, que participa de ONGs e etc. Basta ver o que está acontecendo com a nossa natureza. Então é fundamental a gente tomar uma posição nesse sentido. Parabéns, Iremar, pelo seu posicionamento. Então, professor, e é importante, eu acho que quando o Paulo iniciava falando sobre essa questão da Conferência das Partes, né, que inclusive se realizou na Polônia no começo do mês de dezembro passado, é importante perceber que aqueles países que hoje são os que estão na ponta de lança da exploração e da produção de subprodutos a partir dos derivados, aí, principalmente de petróleo, por exemplo, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, ela sabe do potencial que ela tem de poluição, né? E é claro que ela não quer mexer na sua economia, que é o petróleo como base fundamental, e ela então disse, eu concordo com partes do relatório, né, do IPCC, dos pesquisadores, mas tem lacunas quando eles entram na análise, por exemplo, na questão econômica. Não tem como você falar de alterações no clima se você não mexer na economia, ou se muda o modo aí de produção intensiva, ou não vamos conseguir fazer mudanças, ninguém vai cumprir as metas. E o Brasil, né, na provocação também de vocês, o Brasil
O Brasil, que inclusive havia se comprometido em receber em 2019 a próxima conferência, porque ela ocorre anualmente, porque é um processo aí de continuidade, de estar percebendo o que está se fazendo. O Brasil havia se comprometido em assumir essa conferência das partes aqui o ano que vem, mas o presidente aí que acabou de assumir, com as suas controvérsias, enfim, diz que essa coisa de meio ambiente é coisa de gente de esquerda, desses caras que não tem o que fazer, que está tudo bem aqui no Brasil, obrigado, não vamos receber mais a conferência porque nós não temos recurso para bancar isso. Olha o discurso, né, e infelizmente não virá para o Brasil para se aproximar novamente da nossa situação brasileira, o que seria importante para refletir à luz desse novo governo ou desgoverno, ainda não temos como bem analisar. Mas aí vai virar para a América do Sul, né? Virar para a América do Sul, ainda está em discussão qual será a cidade, qual país que vai receber, vai sediar esse debate da COP, então, 25 ano que vem. Então, aproxima pelo menos da América do Sul, uma região que a pressão norte-americana está cada vez mais forte, porque ela cada vez mais, seja a economia americana quer ocupar cada vez mais espaço para, claro, vender seus produtos, né, e principalmente esses derivados, todo esse processo de industrialização forte que eles têm, e com isso nós estamos vendo que eles não querem, como não fizeram compromisso nesse processo da COP na Polônia, até porque o Trump disse que esse negócio de protocolo de Kyoto, que foi o acordo lá no Japão, isso aí é coisa só mesmo para quem tem o que fazer, que não vai seguir isso, mas nós ficamos sempre com essa preocupação. Mas e o Brasil dentro desse cenário? Como é que a gente fica? Já que nós estamos aqui com a Amazônia propriamente debaixo d'água. Por outro lado, nós estamos com o sertão da Paraíba e toda a região Nordeste ardendo em sol com seca drástica. Como é que a gente se comporta diante disso? Isso é brincadeira? É coisa de criança? É balela? É coisa de esquerdopata? O que é isso? As mudanças climáticas, elas são uma realidade e nós precisamos encará-las. Se a gente for ficar esperando por governo, ainda mais governos que não reconhecem os direitos do povo, o direito de viver, porque enfrentar as mudanças climáticas hoje é defender o direito de vida, não só das pessoas, mas de todos os ecossistemas existentes. Uma questão importante sobre isso, Iremar, é o quanto nós somos capazes de entender a nossa responsabilidade para com as gerações futuras. A desertificação da Amazônia, a transformação da Amazônia em deserto, não vai acontecer na nossa geração. Na minha, na do Iremar, na do Benito, na sua, nós já estaremos mortos quando isso acontecer. A grande pergunta ambiental é a seguinte: a nossa geração, tem responsabilidade com as gerações futuras? Para dizer de um jeito mais simples, você tem responsabilidade com seus netos e bisnetos que ainda não nasceram? Porque nós, se não fizermos nada, nossa geração será conhecida como aquela geração que sabia do problema, que ainda tinha tempo para fazer alguma coisa e que mesmo assim optou por ganhar dinheiro naquela época, já até quebrei o copo. Depois o juiz vai na natureza. Para ganhar dinheiro e deixar de lado, então, a qualidade de vida das gerações futuras. A minha pergunta é uma pergunta fundamental, você acha que tem responsabilidade com as gerações futuras? Eu acho que tenho, e é por isso que a gente tem que trabalhar nessa questão ambiental. Muito bem. E aí, Paulo, como nós temos, né, aí um documentário que ele aborda, eu não sei qual momento você vai chamá-lo, mas é importante só destacar que ali... Não, eu quero que tu responda antes de chamar o negócio. Então, mas esse documentário, que inclusive nós vamos assistir daqui a pouquinho, ele vai trazer a perspectiva de várias pessoas e de várias culturas, né, justamente demonstrando esta preocupação, né, e também apontando, né, os desafios para superar. Agora, um ponto central é esse: todos nós, aonde nós estejamos, seja aí no nosso bairro,
né? Porque às vezes a gente tem aí, eu vejo lá pela região da Zona Sul onde eu moro, e mais onde eu morava logo no momento que eu cheguei em Porto Velho, morava perto de uma região do antigo Igarapé, ali na Zona Sul. E, poxa, as pessoas, em vez de colocar a sua garrafa PET, o seu lixo na beira da rua para o carro passar, quando passar, pegava e jogava para a beira de Igarapé. Então, assim, essa prática, ela lamentavelmente é muito comum ainda no nosso meio. Está na rua, está conduzindo o filho ou neto, ou quem quer que seja, está junto ali, aí chupa o picolé, aí joga o papel na rua, porque não tem uma lixeira. Então, assim, às vezes a gente deixa, em vez de levar para casa para colocar no lugar certo, a gente joga na rua. Então, toda essa prática nossa, do dia a dia, ela contribui para o processo de complicações. Não dá para a gente esperar que os governos venham tomar as medidas todas necessárias, porque elas estão... claro que eles têm que tomar as medidas que cabem a eles, mas nós temos que tomar as que cabem a nós, porque nós temos esferas de responsabilidade dentro desse processo. A casa comum, o planeta, ele requer de todos nós ações, e não ficar simplesmente jogando responsabilidade, transferindo responsabilidade. Então, o que tiver ao nosso alcance, desde a proteção do Igarapé que passa no fundo da nossa casa, ou no nosso bairro, é parte da nossa ação cidadã, sabe? A gente tem que ter esse comportamento de diálogo, de respeito e de corresponsabilidade para com a nossa casa comum. Eu vejo que é por aí. Eu estou aqui observando vocês, né? Essa flêumica, não sei esse termo, né, professor? Assim como usei lá a panaceia da loucura, né? O remédio cura tudo, isso é só a loucura mesmo que cura, né? Porque a loucura é abstrata, né? Não, eu estava falando da fleuma, é o contrário do irascível. Não, calma, vou chegar lá. Eu estou falando assim, quando eu falei a panaceia da loucura, é porque a loucura, ela é um conceito. Né? São várias doenças que podem ser tidas como loucura, então tu nunca vai ter remédio para loucura. Tu vai ter remédio para doença. Né? É essa questão flêumica, né? E vocês com tanta candura perguntando às pessoas, né? Qual é o futuro que elas querem. Eu já vou chamar daqui a pouco esse documentário aí. Nós estamos já ameaçando com ele já faz um tempão. Mas assim, antes eu quero fazer uns comentários. Você tem que entender, por exemplo, a reserva indígena. É uma reserva intocada para que lá dentro se tenha natureza, porque amanhã ou depois pode ser só lá o último recurso de se tirar extrativistamente, inclusive, as condições para a reprodução de um ecossistema, de um biossistema. O Brasil, agora mesmo, o futuro, esse ministro aí do meio ambiente, um cara que, lá em São Paulo, bem visto pra caramba, escondeu a carta lacustre lá do rio lá, o Tietê, para favorecer, isso é o que indicam sobre ele responde processo sobre isso, mineradoras. O que eu vou ver? Eu tenho nióbio aqui, ó, que talvez seja a próxima moeda mundial, porque o nióbio serve para tudo, inclusive fazer bomba atômica. E aí tem 97% do nióbio do mundo está no Brasil, acho que 90% está em Rondônia. Eu não sei o que esse pessoal quer, gente. Eu não entendo. Em nome da modernidade, eu não sei. Lá em casa a gente preserva o que tem e amplia. Mas esse pessoal que está aí assumindo, eles querem vender para não ter custo e terceirizar tudo. Mas para terceirizar você tem que ter uma fonte de renda alta. E de onde é que você vai tirar a fonte de renda alta? Se você é um país agropastoril, né? Daqui a pouco tu não tem mais onde botar boi. E se a humanidade der uma guinada e acabar com o consumo de carne bovina nos próximos anos? Claro, isso é meio retórico, porque tem um monte de país da África passando fome, dá os boi para eles vão comer, mas eles não têm dinheiro para comprar. Nós temos que começar o Brasil precisa, olha o Brasil, tem tudo nessa terra. Por que a gente não rediscute o nosso papel, nossa matriz alimentar?
Precisa ter só boi, só soja para vender para a China. E aí tem a agricultura familiar que é menosprezada, o extrativismo vegetal e mineral que não é levado a sério. E aí o tempo vai passando, eu já estou com praticamente quase 50 anos. Eu pensava nisso aos 30, e era 20 anos atrás, que foi ontem. Daqui a pouco eu estou com 70, com 90, com 120, que eu disse que eu vou morrer. Beleza, beleza. Você e o meu pai estão com essa meta. 120. E aí eu vou embora, e eu não deixei o mundo melhor para os que vêm depois. Eu fiz o meu negócio lá em casa, mantive minha pegada ecológica, mas não sei. O que eu posso dizer para você é acordar para a vida, minha gente. Eu sei que quando você acorda de manhã, você se preocupa em trabalhar, levar filho para a escola, resolver sua vida. E só quando a gente fica mais velho que a gente dá por conta de que muita coisa podia ter sido feita e não foi feita e agora é tarde. Mas não sei mais, gente. Tá certo, a gente não sabe em quem confiar no campo político, porque tem ladrão para todo gosto, da direita para a esquerda. Não tem mais mito nesse país político, porque tudo está destruído. Ou está na cadeia, ou está em processo de ir para a cadeia, ou está processado para um dia chegar na cadeia. Acabou. Então o que a gente vai fazer? Não sei. Mas se a gente não tiver governantes sérios, a moda líderes, que se preocupem mais com a missão de fazer o mundo que vive algo melhor para os que vêm, inclusive, depois, do que com o bolso, né? Que tem gente que se preocupa com o bolso. Que terra vai ser essa? Daqui a pouco, e a terra ela se autorregula, tá? Sabe o que vai acontecer? Quando até, assim, Ilha de Páscoa, foi a Ilha de Páscoa, né? O povo Rapa Nui, que é um bom exemplo. Os caras foram comendo e bebendo tudo que tinha em cima da ilha. Isso aqui aconteceu? Ficaram sem comida e sem bebida. Eles faziam os Jogos Olímpicos por um ovo. Perderam 90% da população. E o que sobrou não conta nem a história de por que tem aqueles ícones lá. Perderam cultura, virou uma selvageria, um barbarismo lá. Essa é a Terra. Ou então ela pega e se autorregula, que nem ela fez no tsunami, o planeta. Porque a gente não conhece nada do mundo nem do planeta. A gente não tem certeza de nada. A gente acredita que a Terra é redonda. Não é, resumindo, não é a Terra que está com... Que precisa ser salva, é a humanidade. A Terra vai continuar existindo. E ela vai se autorregular quando vê, ela faz um grande terremoto, acerta as placas tectônicas, é um acaso de Deus, acaba com 90% da população, aí começa tudo de novo. Mas porque o homem não sabe viver e não sabe se expandir. Essas são questões. Aí a questão do clima, ficam brincando. Né? Carvão mineral polui pra caramba. Está lá a Rússia, e está lá os Estados Unidos apoiando a Rússia no carvão mineral. Não, uma das maiores empresas que, inclusive, patrocinaram essa COP lá na Polônia é do carvão. Veja as contradições. Não, eu só fiz esses comentários assim, eu vou chamar agora assim, eu vou chamar o material. Eu fiz esses comentários porque, gente, vamos combinar, né? Estamos levando tudo muito pouco a sério. E esse Estado se preocupa em ter agronegócio, e não se preocupa em ter uma nova matriz econômica. Olha, um dia o boi vai acabar. Não adianta que botar esse bicho para crescer, que vai chegar uma hora que ele não vai ter o que comer. E aí, vão comer pasto junto com eles? Eu não sei mais o que fazer. E outra coisa, com essas vacinas, com esses negócios que estão para esses bichos, eles ficam adoecendo os nossos fígados, nossas conjuntos, você que é da bioética, a nossa estrutura genética. Então, tudo isso. Tá no ponto, posso chamar o documentário? Vai ter um documentário em torno de 15 minutos, que é didático, tá? Que você vai assistir comigo, tá? Que vai falar... E é uma produção do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social, justamente para refletir conosco esse tema mudança climática na percepção dos povos do Brasil. Perfeito. Eudes, por favor, então.
Já sentimos os efeitos das mudanças climáticas há muito tempo. Nos últimos 7 anos, percebemos que apesar dos esforços para combater as causas, a situação piorou muito. A cada ano temos novo recorde de aquecimento. Os problemas meteorológicos provocados pelo aquecimento do planeta se agravaram ao ponto de os governos chegarem a 2016 convencidos de que se algo não fosse feito, a sobrevivência da humanidade estaria ameaçada. Na Conferência do Clima, a COP21, que aconteceu em Paris, os signatários concordaram em diminuir emissões de carbono para evitar que a temperatura do planeta aumente 1,5 grau em relação ao período pré-industrial. O aquecimento é provocado por gases emitidos na queima de fontes fósseis de energia, como o petróleo, o carvão e o gás, essenciais para o modo de vida dominante, baseado em industrialização e altos níveis de consumo, principalmente por parte dos mais ricos. O problema é que mesmo se todos os países cumprirem o Acordo de Paris, ainda assim a meta de 2 graus Celsius será ultrapassada. Já chegamos em 2016 a 1,2 graus. E mesmo assim, muitos países, como Brasil e Estados Unidos, não tomam medidas efetivas para evitar a emissão de gases. O calor retido pelo aquecimento global antrópico é equivalente a 4 explosões de bombas de Hiroshima por segundo em energia, né? Então esse desequilíbrio ele é tão grande que faz com que as mudanças climáticas hoje sejam, por exemplo, 17 vezes mais rápidas do que a última grande mudança climática natural, que foi a saída da era glacial há cerca de 12 mil anos atrás. A matriz energética mundial ela está baseada nos combustíveis fósseis, tá? No petróleo e seus derivados, no carvão mineral, no gás natural e em minerais radioativos também, não é? Nós deveríamos manter nada menos do que 90% das reservas fósseis exatamente onde estão, debaixo do chão. Isso implica, portanto, em não iniciar nenhum novo empreendimento fóssil, exploração de carvão, petróleo ou gás, e manter toda a parte fóssil não convencional debaixo do chão. Se você tem uma temperatura normal de 37, quando você sobe 2 graus, você está com 39. Isso é febre considerada alta, não é? Se você sobe 3 graus, é 40 graus. 40 graus de febre é um grande alarme. O corpo da Terra tem a mesma proporção. No Brasil, os efeitos são sentidos em todas as regiões do país. O mapa das mudanças climáticas mostra como todos os brasileiros e brasileiras são afetados. No sul, enchentes, secas, ciclones, deslizamentos de terra que provocam mortes. E elas perderam tudo. Elas perderam tudo 3, 4 vezes num ano só. Envenenamento da terra e das águas por agrotóxicos, destruição de nascentes, extração de metano através do fracking, destruindo terras e águas. Unbelievable! A river on fire! Whoa. Na região sudeste, crises de abastecimento de água em muitas cidades, especialmente em São Paulo. Contaminação das águas pela indústria do petróleo e pela mineração, com destaque para o desastre criminoso da mineradora Samarco de Mariana. Até agora, 4 corpos foram encontrados na região. Ainda há pelo menos 28 pessoas desaparecidas e dezenas de cidades sofrem as consequências porque o rio de lama segue em direção ao mar. Destruição de mananciais de água pelo desmatamento agressivo do agronegócio. Deslizamentos de terra anuais, como na região serrana do Rio. E em outras regiões, seca e fome. A chuva que antes embalava o nosso sono, hoje tira o nosso sono. As estimativas é que a gente tenha muito mais desastre, né? Assim, a previsão
é que esses eventos eles sejam cada vez mais frequentes e mais intensos. No Centro-Oeste, a ampliação do período de seca, com temperaturas alcançando níveis insuportáveis, rios intermitentes desaparecendo no período de seca, nascentes mortas, cidades ameaçadas por falta de abastecimento de água. Começou hoje no Distrito Federal o racionamento de água que atinge 1.800.000 pessoas. Os cortes não têm data para acabar e a população tenta encontrar maneiras para superar as dificuldades. Atividades de mineração destruindo nascentes, córregos e a fertilidade das terras. Territórios de povos indígenas e comunidades quilombolas e de camponeses sendo invadidos e roubados por grandes empresas do agronegócio. Ameaças às bacias hidrográficas pelo bombeamento irresponsável de água para a irrigação. Grandes proprietários de terra fazem o que bem querem com o rio Araguaia. A água do rio está sendo drenada para a plantação e a quantidade assusta. Canalizações estão por toda parte drenando o rio. Mais de 1.200 alqueires de mata ciliar também já foram desmatadas. Os rios, os ribeirões estão secando e a comunidade passa por um problema muito sério com a falta de água. Na região Nordeste, a vida é ainda mais sensível. Há a ameaça de aumento da desertificação da Caatinga, a morte do Rio São Francisco. Estou caminhando aqui em terra firme, no meio do Rio São Francisco. Inacreditável um negócio desse. Secas ainda mais prolongadas, mas também enchentes, por causa das chuvas volumosas, concentradas, como em Alagoas. A morte dos recifes de corais causada pela elevação da temperatura da água nos oceanos, a diminuição das populações de peixes e mariscos e o desaparecimento dos manguezais. Nós temos um problema de escassez de água na comunidade devido às explosões das mineradoras que tem no entorno, que secaram todas as nascentes da aldeia. A região norte, apesar de contar com a maior bacia hidrográfica e ser uma das regiões mais preservadas do planeta, também sofre com secas e enchentes. É difícil pensar em uma seca nos rios da Amazônia, mas muitas espécies de peixes e animais já começaram a desaparecer por causa das secas de 2005, 2010 e 2016. Os projetos de grandes hidrelétricas interrompem o ciclo de reprodução de peixes e alteram a realidade socioambiental dos povos indígenas, comunidades ribeirinhas e cidades, aumentando a violência. O avanço do agronegócio aumenta o desmatamento e ameaça a vida e a segurança alimentar de indígenas e comunidades locais, incentivado por instituições públicas e pelas leis que o protegem. O derretimento rápido das geleiras dos Andes, primeira fonte das águas do Amazonas, provoca enchentes nos dias de hoje, mas para o futuro promete secas e alguns rios tributários do Amazonas vão desaparecer durante uma parte do ano. O volume de pescado, de peixe, tem diminuído bastante. Estamos vivendo um período de insegurança alimentar das comunidades, sejam elas indígenas, extrativistas, agricultores familiares, pescadores. Famílias tradicionais com mais de 60 anos que moravam na região foram despejados pelo agronegócio. O mapa das mudanças climáticas mostra que quem mais está sofrendo com seus efeitos são as populações mais pobres, os ribeirinhos, os camponeses, os indígenas, os que vivem nas florestas, os pescadores artesanais, os desalojados de seus territórios. Já as pessoas que podem comprar água mineral e vivem em ambientes com ar-condicionado ainda não sentem o aquecimento global como uma ameaça. Para as comunidades pobres que vivem da terra, essa é uma luta de vida ou morte. Precisamos realizar mudanças estruturais no sistema econômico dominante, bem como no estilo de vida das pessoas e países envolvidos no consumismo. Como insiste o Papa Francisco, os seres humanos e a natureza não devem estar a serviço do dinheiro. Digamos não a uma economia de exclusão e desigualdade, em que o dinheiro reina em vez de servir. Essa economia mata, essa economia exclui, essa economia destrói a Mãe Terra. É preciso agir para sobreviver, porque as secas vão tirar nosso alimento e as enchentes vão arrastar as nossas casas e destruir tudo que a gente tem.
Precisamos nos unir para resistir contra grandes projetos que aumentam o risco. Precisamos agir juntos contra o agronegócio e seus agrotóxicos, contra a mineração e as hidrelétricas, de modo especial na Amazônia. E precisamos proteger, se for preciso com a própria vida, as nascentes, os rios e as florestas. Tem aí uma luta de interesses. As populações locais dizendo, mas isso é o nosso território, é aqui que a gente historicamente tem vivido e reproduzido a vida aqui na região. Se vocês destroem isso, o que sobra para nós que vivemos aqui? Vocês vão embora, mas nós continuamos aqui e em vez de ter o que nós tínhamos, agora não temos nem o minério que estava aí, nem a água e as outras condições de vida. As comunidades estão tentando resistir, se organizando, reivindicando, ocupando espaços públicos, como recentemente os povos indígenas para reivindicar seus direitos, principalmente no tratamento da saúde, ocupando BRs, como ocupando também a sede das empresas, como seja da Santo Antônio, Energia, o canteiro de obras. São estratégias que as comunidades estão usando porque é o que elas têm. Nossos pais persistiram, eu estou persistindo e meus filhos também vão persistir nessa luta, que é a preservação da nossa vida, da nossa história e da nossa comunidade. Todos precisam fazer a sua parte para viver em harmonia com o planeta. Existem práticas já comprovadas que favorecem o resfriamento do planeta e que todas as pessoas devem valorizar. Produzir alimentos com os cuidados da agroecologia, construir cisternas caseiras para guardar água da chuva e garantir água para beber, exercitar a economia solidária em grupos, associações, cooperativas, redes de trocas, feiras, no campo e nas cidades, desenvolver projetos de energias renováveis, como a solar, eólica e biogás, sempre descentralizados, com produção local nos telhados e nas comunidades. Recuperar as fontes de água, replantando matas ciliares nos rios urbanos e rurais. Cuidar dos rios e do mar, renovando a vida nas águas e recuperando a pesca. Construir pequenas agroindústrias que podem beneficiar polpas de frutas, leite e seus subprodutos, carne de frango, caprinos e outros animais que possam substituir parcialmente os rebanhos bovinos. Essas e outras práticas, bem como os conhecimentos presentes nelas, fazem parte de um processo de mudanças que pode levar a humanidade a viver com qualidade, sem depender do petróleo, do gás, do carvão e da energia nuclear, e sem sobrecarregar a natureza. Mas isso deve vir junto com a mudança do nosso estilo de vida, com menos consumo irracional por parte dos ricos, menos esbanjamento com luxos, riquezas e privilégios, e com acesso pelos mais pobres a uma vida digna e menos desigual. Essas mudanças, por meio do poder popular, deverão impedir que as empresas e bancos que promovem e impõem o sistema neoliberal de economia e de vida continuem determinando os caminhos do nosso país e da humanidade. Porque o camponês, ele nunca perde a esperança, né? O povo tradicionais nunca perde as suas esperanças. Cada vez mais ela renova. Nós temos a urgência de encontrar e construir um outro modelo de desenvolvimento, um outro sistema pós-capitalista. Esse não dá mais. Não aposto no bom senso de governos profundamente comprometidos com os setores do capital que estão mais ligados às emissões de gases de efeito estufa. O Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social trabalha para reunir e articular pessoas, entidades, movimentos e pastorais sociais que desejam ajudar as comunidades a lutar contra as mudanças climáticas e suas consequências. Acreditamos que uma nova forma de viver, como a defendida pelos seguidores do bem viver, pode salvar nosso planeta desse abismo climático e ambiental. O mapa das mudanças climáticas apresenta para a gente um grande desafio.
ou continuar iludido pelos grandes negócios que em todas as regiões estão colocando o meio ambiente da vida em perigo, ou apoiar as iniciativas que procuram promover a convivência das pessoas com os biomas, com as regiões do nosso país. Nós precisamos assumir essa tarefa de promover a convivência com o meio ambiente. E na perspectiva do bem viver, isso significa na forma de convivermos entre nós de forma cooperativa e não explorando-nos uns aos outros, e viver a relação com a terra numa forma de relações harmoniosas. Significa sentindo-nos parte dela, sabendo que se a maltratamos, estamos maltratando a nós mesmos. Se cuidamos dela, estamos cuidando de nós mesmos. Não podemos depender de governos e empresários. É hora de tomar o destino em nossas mãos, avançando na construção do Brasil e do mundo que queremos para nós e para nossos filhos e netos, para as gerações que hão de vir. Esse calor não é de janeiro, não é o verão, não é fevereiro. Parece que o mundo esquentou por inteiro e o nosso clima virou um banzeiro. Tá bom, meu querido. Eu acho que ele é autoexplicativo, mas se você quiser fazer algum comentário, agora é a hora. Primeiro, pela a importância, né, de um subsídio para ilustrar o que nós estávamos conversando, né? Eu acho que isso foi importantíssimo, porque didaticamente, como você bem disse, o vídeo ele foi construindo a narrativa de forma que todos e todas pudessem acompanhar e compreender um pouco mais Aparece até você tema. Ali. Né? E até eu apareço lá. Isso faz acho que quase 3 anos já que foi colhida essas imagens e depois elaborado esse vídeo. Agora, é importante perceber que os problemas, ao invés de diminuírem quando fizemos essa abordagem, eles estão aumentando. Então, significa que, mais do que nunca, infelizmente, o que nós abordamos está acontecendo e de forma gradativa e muito forte. Deixa eu destacar uma coisa desse material, que é um excelente material. Parabéns por participar dele também, Iremar. Primeiro, tem representantes das comunidades atingidas, mas tem muitos doutores ali, vocês viram? Não dá para sustentar essa tese de que tudo isso é papo, é historinha, é mentira, é coisa de ignorantes. Não. Está mais do que provado cientificamente que nós temos um problema sério e precisamos enfrentá-lo. Segunda coisa, ficou evidente aí o que nós estávamos falando sobre a Amazônia. Estamos com cheias nesse momento, isso tem a ver também com o degelo nos Andes. Vocês sabem, a Cordilheira dos Andes, muito alta, tem bastante água acumulada em forma de gelo lá. Se a temperatura da Terra aumenta, começa, é que nem uma geladeira, começa a derreter, obrigado. Começa a derreter. Então, enquanto está derretendo, temos cheias. Mais para frente, quando esse gelo acabar de derreter, aí não vamos ter os rios da maneira como nós o conhecemos. Então, há uma perspectiva futura de desertificação da Amazônia, de transformar a Amazônia em deserto. E essa é uma responsabilidade nossa. Importante nós defendermos a Amazônia. E um último comentário, independentemente de questão religiosa, de sua fé, etc., é importante destacar que a CNBB e a Igreja Católica, em geral, está contribuindo para essa discussão. Neste ano de 2019 será realizada o Sínodo da Amazônia, que é uma discussão da Igreja lá em Roma sobre este tema amazônico, como a Igreja Católica no mundo vai se posicionar sobre esta questão. Então, parabéns a todos aqueles, e aqui no caso destaco a Igreja Católica. Não estou defendendo nenhuma igreja, mas como uma ação social importante para o futuro, merece os nossos aplausos. E é importante que você destacou essa questão do sínodo para a Amazônia,
né? E é interessante que, num primeiro momento, no início desse ano, havia toda uma expectativa dos bispos da Amazônia. Quando a gente fala de Amazônia, até inclusive em espanhol se fala da Amazonia, né? Que é o Pan-Amazônia, né? São 9 países, Pan-Amazônia, dos 9 países. Havia uma perspectiva de fazê-lo na Pan-Amazônia, em Manaus ou no Peru, em algum desses lugares. Só que aí o Papa Francisco chamou a atenção, então, de toda a estrutura da igreja, né, desses países. Falou, olha, melhor nós levarmos para Roma, porque lá nós vamos chamar a atenção de toda a igreja católica do mundo nessa reflexão e esse olhar. E o importante também que você destacou, que não está envolvido nesse processo de discussão do papel da igreja na Amazônia, só a igreja católica. A igreja de confissão luterana vem dialogando permanentemente nesse processo. Bom saber. Assim como a anglicana vem também fazendo parte desse processo de reflexão, porque elas são co-irmãs nessa ação pastoral libertadora. Eu acho que esse é um ponto importante dessa ação pastoral libertadora, né? Então nós temos aí muitos pastores e pastoras, né, dessas outras denominações religiosas que acolhem também essa mensagem do Papa Francisco, inclusive de igrejas consideradas fundamentalistas. A mensagem do Papa Francisco, embora seja uma mensagem de chamar para refletir o papel da igreja na Amazônia, ela é mais ligada para o grupo da Igreja Católica, mas a mensagem dele extrapola essas barreiras geográficas e alcança, então, líderes de outras igrejas que querem de fato pensar, né, essa situação e olhar com carinho para os nossos povos e para essa ação pastoral libertadora. Porque eu acho que esse é o ponto importante, né? E Papa Francisco, quando escreve a sua encíclica papal Laudato Si, né, louvado seja uma mensagem para o mundo, ele acima de tudo nos convoca a pensar os cuidados com a casa comum, né? Porque o planeta é a casa de todos nós. Tá, eu vou chamar o intervalo começar e a gente volta para desejar um feliz ano novo aí para as pessoas, já que é o primeiro ano seu de janeiro aqui, né? É o primeiro seu de janeiro. Então é jogo rápido, é num lá, outro cá. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas. A marca do conhecimento, agora sem limites. Com a Portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema Portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e confraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code Portaria.com. A segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país, já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia, presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso.
faltando aí 2 minutos para encerrar, me diga rapidamente para as pessoas que você gosta, que nos assistem, o seu Feliz Ano Novo e a sua perspectiva para 2019. Pois é, primeiro eu acho que as perspectivas é de muita resistência, de muitas lutas em favor da vida, eu acho que com todas as redes do qual nós fazemos parte, principalmente aí o Instituto Madeira Viva, o Fórum Mudanças Climáticas, e ao mesmo tempo desejar que a todos e todas, né, não desanimem, mesmo diante das maiores dificuldades frente a este novo governo, que a gente possa ter esperanças, mas não se acomodar jamais. Então que 2019 seja de fato de muita resistência e que na Mantuíque nos proteja a todos e todas. Obrigado, Iremar. E quero encerrar aqui dizendo o seguinte: nós temos 2 tipos de gente nessa questão ambiental. Os que se preocupam com as gerações futuras e os que não se preocupam. Um abraço a você que se preocupa. Desejo que tenha um ano muito feliz. E você que não se preocupa, por favor, repense o sentido da vida, porque, como diz o Benito, né, o que é que vale uma vida se a gente deixa, no final dela, um mundo pior? Certo? Muito obrigado pela sua audiência. A verdade é Sêneca, né, que diz isso, né, cara? Que homem é aquele que não luta por um mundo melhor para os que virão depois. Eu só fiz uma releitura do Piniquim. Pronto. Bom, muito obrigado. Um abraço, dona Mura. Dona Mura. Dona Toda Mura. a família Mura. E eu tô querendo minhas bananas, tô querendo minhas mandioca, minhas laranjas, melancia. Depois que passar a inundação, a gente resolve isso. Não, tudo bem. Eu só quero... Eu tinha que ter um jeito de nós chegar de carro lá para poder levar uma minivan e encher de comida lá. Comer tuas custas um pouco. Olha já. Deixa eu dar um agradecimento Rápido. ao Eudes, que vocês viram, aconteceu aqui um acidente com o copo, já está tudo limpinho, o negócio aqui funciona, viu? Obrigado, Eudes, obrigado, Iremar. Muito obrigado a você, Benito, pela oportunidade. Copo mais antigo da casa, tá? Vai pagar dobrado. Iremar, fica feliz, bom 2019, tá bom? Para nós todos. E mês que vem, se tudo ser alguma coisa, vamos falar de índio mês que vem, tá? Vamos. A gente já sabe o que vai acontecer depois. Com essas palavras, eu concluo o programa de hoje, pedindo que Deus, o grande arquiteto do universo, continue cobrindo a todos com sua luz, sua vida, seu amor, e eu te conto aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.